Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais, nesta manhã, nós estamos aqui para gravar ou para comentar a nossa revista da Escola Dominical, o segundo trimestre deste ano de 2020, cujo nosso tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Neste domingo, com a data de 26 de abril de 2020, nós temos o tema, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo nós temos aqui em Efésios, capítulo número 1, versículo de número 17, que nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. É a nossa verdade prática. E o texto áureo, ou a verdade central, estará aqui também na carta aos Efésios, o capítulo número 1, versículo 15 ao 23, que nos diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O versículo 23 diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse é a nossa leitura bíblica em classe. Nós estaremos fazendo oração e logo em seguida estaremos deixando com o nosso grupo musical, que estarão louvando a Deus com 2 hinos do nosso cenário nesta manhã, para também vosso deleite espiritual, que Deus possa abençoar nesta manhã, você que está aí na nossa live, assistindo e edificando a sua vida, conforme diz o apóstolo Pedro na sua carta, no capítulo 3, versículo 18, crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, nós oramos a Ti neste momento, pedimos a Tua bênção, Pai, sobre o estudo desta manhã, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, Pai, que está na sintonia desta live, edificando a sua vida, Pai, alimentando o seu espírito, fortalecendo a sua alma, Senhor. Ó Deus querido, para que possa perseverar, crendo nas Tuas promessas, para que possa perseverar, crendo, Senhor amado, nas esperanças eternas, daquilo que Tu tem preparado e reservado para Teus filhos. Pai, abençoa este louvor, abençoa o estudo desta manhã. Nós oramos grato a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Número 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor
dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente em gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia, Jesus. 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, então se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá,
Graças a Deus, esse poder maravilhoso de Cristo Jesus, e que possamos desfrutar as bênçãos desta fonte de água de vida, amém? Queridos e amados, nós vamos entrar no estudo da palavra do Senhor, conforme já foi comentado na leitura inicial, baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 1, ou do versículo 15 ao 23, que justamente o apóstolo trata com a igreja de Efésios, ou a igreja de Éfeso, a importância de que ela pudesse compreender, entender da sua posição em Cristo Jesus, dos privilégios como igreja em Cristo Jesus. Paulo busca que a igreja de Éfeso pudesse entender a posição que eles estão em Cristo Jesus, que já não atuassem como crianças, que às vezes não sabem a herança que possui e os direitos que tem como filho. E esse é o que nós vamos estar tratando nesta manhã, conforme a nossa revista desse segundo trimestre de 2020. Nós temos aqui a introdução que diz: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida ações de graça, oração intercessória e a confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. É importante você crescer na graça e também crescer no conhecimento, para que você possa entender quais as heranças eternas que você possui. Em outras palavras, as recompensas eternas que nós possuímos como igreja, que temos direito como igreja. E essas recompensas, esses tesouros eternos, estão em Cristo Jesus. E estão revelados na sua palavra. A esperança da vocação e as riquezas da glória, o primeiro tópico que nós temos nesta manhã. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que Jesus tratou ali com Nicodemos, né? Diz a palavra do Senhor que ele era um mestre dos fariseus, mas ele ainda não entendia as coisas do reino de Deus. E Jesus teve que, de uma maneira muito paciente, conversar com ele, explicar a importância de que ele necessitava nascer de novo, né? Aqui no capítulo 3, do versículo 5, Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica perturbado, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Posso por acaso entrar outra vez no ventre da minha mãe? Ele foi por um lado totalmente equivocado àquilo que Jesus explicou. Por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E é necessário pedirmos a mente de Cristo, ou melhor, o Espírito Santo de Deus operando em nós, para compreender a profundidade as coisas relacionadas ao reino de Deus. O homem natural não pode compreender, o homem natural não pode entender. A Bíblia fala de 3 classes de pessoas. A Bíblia fala do homem natural, aquele que não nasceu de novo, aquele que não pode entender ainda as coisas do reino. A Bíblia fala do homem carnal, aquele que já nasceu de novo, mas está vivendo como se ainda não tivesse nascido de novo, que não compreendeu em sua totalidade as coisas de Deus e ainda está dominado por certos vícios, por certas práticas. E a Bíblia fala do homem espiritual, que está no centro da vontade de Deus, que nasceu de novo e que está andando no Espírito buscando agradar e fazer a vontade de Deus. Não estamos falando que seja uma pessoa perfeita, mas alguém que entendeu o reino de Deus e está buscando andar de acordo com a palavra do Senhor. Então nós entendemos aqui a importância a esperança da vocação e as riquezas da glória. Ele ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 18, também está fazendo referência a esse texto.
porque só assim eles seriam capazes, ou na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, só assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança de vida-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiramente, no passado, nós fomos elegidos em Cristo, eleitos em Cristo, segundo a sua vocação. Com o seu conhecimento de antemão, nós fomos eleitos em Cristo Jesus, para vivermos, para o servirmos neste mundo presente, conforme está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que é um chamado para que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, né? Filipenses capítulo 3, versículo 14, também nos fala aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, e olhando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo a meta, ao pleno chamamento de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos também, no presente, ser achado irrepreensível e viver em comunhão e andar de modo digno, conforme nos diz a palavra do Senhor. E nós temos também esse aspecto no futuro, né? No passado, no presente e no futuro. O futuro que nos reserva o quê? A participação gloriosa, que compreender, ter a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. A palavra de Deus claramente nos fala lá no livro de 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Teremos essa esperança maravilhosa, que é a vida eterna, para o futuro que está reservado, para que a igreja possa abrir os olhos, para que eu e você possamos abrir os olhos, que as nossas recompensas não estão reservadas somente nessa vida. O apóstolo Paulo chegou a dizer: miseráveis homens que seríamos, se a nossa esperança estivesse somente aqui. Mas louvado seja Deus, nós temos uma esperança futura, nós temos uma esperança eterna, nós temos a esperança da glória, a esperança de vir a Deus face a face, a esperança de viver eternamente em um lugar onde não haverá choro, nem morte, nem rancor, nem tristeza. Nos diz a palavra do Senhor, na carta de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5, carta do apóstolo carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, o versículo de número 4 e 5, está escrito desta maneira: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós temos uma esperança, por isso o crente ele tem que olhar mais além. O crente é comparado com a águia, né? A Bíblia compara o crente com a águia, né? Porque às vezes uns estão sendo comparados com galinha, porque estão vivendo somente olhando para baixo, né? É como do bico para o milho, né? Eles não podem levantar a cabeça. Nós somos águias, nós temos que olhar mais na frente. Nós temos promessa nessa vida, mas as nossas recompensas eternas estão mais além desta vida. Há uma recompensa eterna que Deus tem reservado para cada um dos seus filhos. O apóstolo Pedro disse aqui, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já presentes, para se revelar no último tempo. Em quem grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco tempo contristado com várias tentações. Estamos vivendo nesse mundo. E aqui somos provados, aqui há tentações, aqui há adversidade, aqui há dificuldade. Mas nós estamos sendo provados, e a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Nos diz a palavra de Deus, tem que realmente ser provada a nossa fé. Mas Jesus nos disse para que não nos desanimemos, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós também vamos vencer. Ele disse, no mundo tereis aflições, né? Não é tudo mar de rosa, não é tudo flores, como muitos pregam e dizem por aí. A vida cristã tem batalhas, a vida cristã tem dificuldades, a vida cristã tem adversidades. Mas se nós cremos no que diz a palavra do Senhor, que as aflições desse tempo presente, elas não se comparam com a glória que está reservada para os filhos de Deus. Se nós perseverarmos, crendo nas promessas de Jesus, e formos aprovados, porque não basta ser provados, nós temos que ser aprovados pelo Senhor. E você e eu, nós vamos receber as recompensas eternas,
que estão destinadas para os seus filhos, que estão destinadas para a sua igreja. Por isso o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, para que eles entendessem, para que o Senhor lhe abrisse os olhos do entendimento, e lhe desse espírito de revelação, para ele compreender as grandezas do reino de Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, persevera. Jesus mesmo disse, aquele que persevera até o fim, este será salvo. A vida cristã não é uma carreira de velocidade, é uma carreira de resistência, é uma carreira de perseverança. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Jesus disse lá em Apocalipse, aquele que vencer, herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Então nós temos que entender o que nos diz a palavra do Senhor, relacionado a excelências eternas, recompensas eternas, nos diz aqui, versículo 7, diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, mas no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O versículo 9, ele conclui dizendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual o objetivo maior da carreira cristã? É a salvação da nossa alma. O nosso objetivo maior, a nossa meta, o nosso foco é a nossa salvação. Jesus disse de que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, até na maneira que nós devemos servir a Deus aqui nessa terra, é importante que nós estejamos focados na nossa salvação. Guarda o teu coração, guarda do rancor, da ira, da mágoa, da inveja, do ciúme. Guarda dos vícios que este mundo pode oferecer, do amor a este mundo, porque o próprio Senhor Jesus disse, né? O apóstolo João também enfatiza em relação a isso, não ameis o mundo nem as coisas que há nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então levanta a cabeça, olha mais além da circunstância, olha mais além das montanhas e contempla aquilo que Deus tem para a tua vida. O apóstolo está instruindo a igreja de Éfeso para que eles puderem compreender as recompensas eternas em Cristo Jesus. Aqui nos diz a palavra do Senhor, as riquezas da glória da sua herança. Sabemos que heranças são bênçãos, é verdade? Deus fala que Ele tem heranças eternas para os seus filhos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, juntamente com Cristo, nos está esperando o céu de glória, nos está esperando um reino eterno juntamente com Ele, conforme nos diz a sua palavra. Aqui nos diz a palavra do Senhor. Na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Em Colossenses 1,12. Já termos riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Teremos algumas como o perdão dos nossos pecados. Que maravilhoso saber que em Cristo nossos pecados estão perdoados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz, pelo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Isaías chega a dizer, ainda que os vossos pecados forem vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã branca. A importância de você entender os privilégios que você tem, as heranças eternas que você tem em Cristo Jesus. A adoção de filhos não é qualquer coisa. O apóstolo, em sua carta, em João capítulo 1, versículo 12, ele diz, a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Assim que não é qualquer coisa. Não se sinta qualquer coisa porque você tem um pai que é dono de todo o universo. Mas também viva como filho nessa terra. Se você vai levantar os olhos para o céu e chamar a Deus de Pai, então viva como filho. Glorifique o nome de Deus, não somente dentro da igreja, porque é fácil glorificar a Deus dentro da igreja. Glorifique o nome de Deus lá fora, nos teus negócios, nos teus compromissos, na tua atitude, no teu viver diário. Glorifique a Deus no teu estilo de vida, lá no teu trabalho, na universidade, no colégio, onde você se encontre. Chame a Deus de Pai, mas viva como filho, dando glória ao nome dEle. Aqui nos diz a palavra, a herança dos salvos, ver a Cristo
face a face, desfrutar das bodas do Cordeiro que Ele tem reservada como herança para os seus filhos. A palavra diz lá em Apocalipse, capítulo de número 22, vemos no que está escrito na palavra de Deus. Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro das revelações, um livro maravilhoso, que algumas pessoas têm até medo de ler, mas se você ver quantas promessas maravilhosas temos aqui. Apocalipse, primeiramente capítulo número 19, versículos 7 e 9, que nos diz a palavra: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado o que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras e fiéis palavras de Deus. Ou seja, as bodas do Cordeiro está reservada para a sua igreja fiel, está reservada para os seus filhos. Que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento, que essa bênção e essa promessa é para a tua vida. Assim que persevera, continua firme olhando para Jesus, caiu, levanta, volta aos pés do Senhor, pede perdão, arrepende. A Bíblia diz que o arrependimento, aquele que confessa e se aparta, alcança a misericórdia. Arrependei-vos e convertei-vos a Deus, para que sejam borrados os vossos pecados. Aqui nos diz a palavra, em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 3 e 4, outra promessa maravilhosa de Deus: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto. Olha só que maravilha, você vai ter o privilégio de viver em um lugar maravilhoso, que não é uma ficção, não é um filme de ficção científica, não, o céu é real. E nos diz a palavra do Senhor que ali nunca mais haverá choro, nem morte, nem tristeza. Nos diz a palavra do Senhor que os seus filhos, ou seja, a igreja fiel, eu e você, nós veremos o rosto de Deus. Não apenas de um quadro que alguém pintou e botou lá no canto da sua casa, que imaginou que era Cristo, não, você verá Ele tal como Ele é. Você verá as marcas dos cravos nas suas mãos, nos seus pés. Você vai ver a Cristo, que veio a este mundo, deu a sua vida, padeceu no seu e no meu lugar, para justamente nos justificar diante de Deus e nos apresentar perfeitos diante do Pai. Nós temos o segundo tópico, ainda no o segundo tópico, que tem como tema a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Nós sabemos que nas recompensas eternas, aí no versículo de número 25, capítulo 25, versículo 34, do Evangelho de Mateus, nós temos essa palavra maravilhosa. Versículo 34, quando a vinda do reino do Senhor, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que recompensa maravilhosa, que o Espírito Santo ilumine a tua mente e o teu coração, e você possa colocar os olhos mais além das coisas desta vida. Você possa levantar e erguer a sua cabeça, viver de tal modo que você possa ser digno, através de Cristo Jesus, de alcançar essas recompensas eternas. A palavra nos diz a sobreexcelente grandeza do seu poder, o extraordinário poder de Cristo, o mesmo que operou em Jesus, é o mesmo que opera em nossas vidas. O mesmo poder que levantou a Jesus dentre os mortos e fez sentá-lo à direita de Deus, esse mesmo poder vai levantar a igreja dele. Os túmulos se abrirão e aqueles mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e eles serão levantados para reinar juntamente com Cristo Jesus. Então nós temos que entender que a palavra nos admonesta do poder sobrenatural de Cristo Jesus, a sobreexcelente grandeza do seu poder. 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 4, nos fala e nos respalda neste tema, que somente
um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da sua herança. Que maravilhoso é saber que este mesmo poder que levantou a Cristo, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele justamente fala sobre isso, que a igreja possa entender que Cristo é o cabeça, e ele foi levantado, e assim juntamente com ele a igreja também foi levantada, e está sentado acima de todo o principado e potestade, e esse reino se concretizará, dando uma vitória final de Jesus e a sua igreja sobre a morte e sobre este mundo que estamos no presente vivendo. Deus estabelecerá um novo governo, Deus estabelecerá um governo eterno, que não durará 4 anos, nem 8, nem 12, nem 16, mas que durará 1000 anos sobre essa terra. E eu e você somos chamados a ser participantes deste reino, a reinar juntamente com o Senhor. Ele falou que o seu reino não era deste mundo, você lembra? Ele disse, quando estava sendo interrogado, o meu reino não é deste mundo. Dizendo a Pilatos, se meu reino fosse deste mundo, meu Pai enviaria os seus anjos para pelejar por mim. Então há um reino eterno mais além desta vida. E temos que nos preparar, porque está chegando a hora. Nos diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, versículo de número 19. Efésios capítulo 1, versículo 19, nos diz da seguinte maneira: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Colossenses capítulo 1, versículo 29 também nos comenta. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, que concordes entre si. Primeira palavra, operação, que é a tradução da energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, o poder transformador, o poder regenerador, o poder santificador, que está em Deus através do seu Espírito Santo e opera em nossas vidas. João capítulo 1, versículo 12 diz que a todos os que o receberam, a los que creram no seu nome, lhes deu poder de serem chamados filhos de Deus. O privilégio, como filhos de Deus, nós temos também privilégios, também temos responsabilidades, mas é necessário entendermos estes princípios no reino de Deus. Em Tessalonicenses capítulo número 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 14, está escrito da seguinte maneira. Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Jesus falou isso lá no Evangelho de João também. Ele diz, virá a hora que todos aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que tiverem feito bem, levantarão para a ressurreição de vida, e aqueles que tiverem feito mal para a ressurreição de condenação. Haverá uma ressurreição, e essa é uma bem-aventurada esperança de todos aqueles que dormem no Senhor. Há uma ressurreição, a vida não termina aqui, não termina com a morte física, há uma eternidade. Por isso, a palavra diz bem clara, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na carta aos Filipenses, o apóstolo fala claramente que Jesus, ele deu a sua vida, ele deixou o seu trono de glória, ele veio, ele morreu, ele padeceu, ele desceu às partes mais baixas da terra, ele foi sepultado, mas o sepulcro não deteve, ele ressuscitou, e ressuscitou vitorioso, e se sentou à direita do trono de Deus. E nos diz a palavra que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos que ter a segurança que o Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, para não esquecer dessas recompensas eternas. Por causa de migalhas neste mundo, por causa de prazeres temporários e terrenais neste mundo, você venha perder as recompensas eternas que Deus tem para ti. Não vale a pena. Persevera. Persevera, porque o que Deus tem para você é muito melhor e é muito maior. Paulo chegou a dizer que há coisas inefáveis que o homem não lhe pode ouvir. Paulo escutou coisas gloriosas quando o Senhor o levou ao terceiro céu. E a palavra registra coisas que o olho não viu,
nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Se você ama, persevera. Se for necessário sofrer por a causa de Cristo, sofra. Permaneça fiel, pois isso aqui é temporário. Jesus padeceu por nós, Ele sofreu por nós. O evangelho verdadeiro, ele está enlaçado com a cruz. Renúncias. Não fala de uma cruz simbólica, mas a renúncia de certas coisas nessa vida para ganharmos a salvação, para ganharmos a vida eterna. Aqui nos diz a palavra. O terceiro tópico, já estamos entrando. A ressurreição de Cristo, sua ascensão direta de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio. Nós vemos aqui os versículos de números 21 e 22. Jesus ressuscitou e foi colocado acima de todo domínio. Por isso ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele comissionou a sua igreja, dizendo: ide e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz também que estou convosco todos os dias. Assim que, querido irmão, continue servindo ao Senhor, não tenha temor. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Ele não disse: vai, salve-se quem puder. Ele prometeu estar conosco. Persevera. Aqui nos diz a palavra: acima de todo principado e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E a palavra diz que ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Jesus venceu a morte, venceu o reino das trevas. Assim que, se você está em Cristo, você também será vitorioso, você também será vencedor. Por isso diz a palavra: tudo posso em Cristo, não fora de Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A nossa vitória, o nosso êxito em tudo o que fazemos, ou em tudo que possamos fazer, a vitória está em Cristo Jesus. Nós temos o último tópico, o terceiro tópico, que diz: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. O apóstolo Paulo chegou a dizer: miseráveis homens que seríamos se a nossa esperança estivesse somente aqui. Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala da ressurreição dos corpos, da ressurreição daqueles que dormiram em Cristo Jesus. E ele fala justamente que Cristo foi as primícias daqueles que dormiram. E se Cristo ressuscitou, logo aqueles que em Cristo também serão ressuscitados com Ele. Em Atos capítulo 2, versículo de número 24. Atos capítulo 2, versículo de número 24, nós vamos confirmar a palavra do Senhor. Nós estamos em uma escola dominical, e uma escola nós estamos aqui para aprender, para examinar, debruçar-nos sobre a palavra e escudriñar como os crentes de Bereia, para saber se realmente é assim todas as coisas, verdade? Atos, capítulo de número 2, versículo de número 24. Está escrito na palavra do Senhor. Você pode acompanhar ele na tua Bíblia, pois Jesus Cristo disse: minhas palavras são espírito e são vida, e ele disse também: escudrinhai as Escrituras, porque julgais nelas encontrar a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, disse o Senhor. Assim que medita nessa palavra, lê essa palavra, que essa palavra possa fazer parte da tua vida. Atos capítulo 2, versículo número 24, está escrito desta maneira: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Claramente, a palavra ficou estabelecida que Jesus, Deus o ressuscitou, levantando-o dentre os mortos. Jesus veio a essa terra, cumpriu a sua missão, deu a sua vida, passou pela cruz, ele não ficou na cruz, foi ao sepulcro, mas ele não ficou no sepulcro, ele ressuscitou ao terceiro dia vitorioso. Tanto que eu entendo que o maior símbolo do cristianismo não é a cruz, é a tumba vazia, porque ele ressuscitou. Ele vive em nossos corações, ele vive eternamente. Aqui nos diz a palavra também no mesmo livro de Atos, capítulo 3, versículo 36, capítulo de número 3 e versículo 26. Vamos ler a palavra que está escrito: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então este foi o objetivo de Deus, ao enviar Cristo para nossa salvação, para
redimir-nos de toda condenação, para redimir de todo o pecado e apresentar-nos perfeitos diante de Deus. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos também ressuscitados. Ele foi as primícias, ou seja, foi o primeiro dos que ressuscitou. E se é Ele, nós também seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Não é que seremos encarnados em alguém, conforme alguns pregam por aí, não. Não é encarnação. Que você vai vir agora no corpo do cachorro, do elefante, do gato. Não. A Bíblia fala que seremos ressuscitados, corpos glorificados. Nos diz a palavra do Senhor. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está também disponível para nós. Jesus apareceu aos discípulos e não apareceu transformado em uma outra coisa, não. Ele apareceu e os discípulos o conheceram. Ele falou com os discípulos, até Tomás duvidou, e Jesus disse, olha, Tomás, vem aqui, coloca a tua mão no meu lado, veja aqui que sou eu mesmo. Jesus comeu com eles na praia, lá fez um churrascozinho na beira da praia, com peixe, com pão, provando que era ele mesmo. Jesus apareceu por mais de 40 dias aos discípulos, a mais de 500 pessoas o viram ressuscitado, e ele foi levantado aos céus na presença deles, na presença dos discípulos, com a promessa, né, de que ele voltaria também. Inclusive, quando os discípulos ficaram ali olhando, o livro de Atos nos registra isso, e apareceram 2 varões de branco, 2 anjos, e falaram com os discípulos, por que estão tristes os vossos corações? Este mesmo Jesus, que foi agora elevado aos céus, este mesmo, não outro, ele vai descer, ele vai voltar. Eu creio, porque está escrito na palavra, é a promessa que nós temos, promessas eternas, de recompensas eternas, por isso que o Senhor possa estar, através do Espírito Santo, abrindo os olhos do nosso entendimento, para não desanimar-nos, para não desistir da caminhada, porque há dias difíceis, há dias de luta, dias de batalhas, e você acha que talvez em vão está servindo a Deus, em vão está sendo fiel ao Senhor, em vão está renunciando ao mundo. Não, não é em vão, há recompensas eternas. Persevera. Aqui nos diz a palavra, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos também ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos seus ou aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. João capítulo número 5, versículo de número 28 e 29. Olha aqui a promessa de Deus, aquilo que já anteriormente tínhamos falado. João capítulo 5, versículo de número 28 e 29. Que está escrito na palavra do Senhor, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O versículo 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Que promessa maravilhosa. Os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida. A Bíblia fala aqui que haverá uma ressurreição para a vida e uma ressurreição que será a ressurreição para o juízo final, que acontecerá em um só versículo, fala de 1000 anos que separarão uma ressurreição da outra. A ressurreição, antes mesmo de Jesus levantar totalmente a igreja, os sepulcros saberão e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo, conforme diz a palavra em Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Assim acontecerá. Então haverá uma ressurreição para o justo e uma ressurreição de condenação também, que acontecerá depois de 1000 anos. Então, querida igreja e queridos irmãos, perseveremos, porque há promessas eternas para nós. Cristo é levado à direita de Deus. Há uma recompensa para quem é fiel. Assim como Cristo venceu, ele disse, assim como eu venci e me sentei no meu trono, junto ao meu Pai. Esse é o desejo de Deus, que eu e você também possamos reinar com Ele, mas é necessário perseverar. Paulo reforça o poder de Deus quando é a elevação de Cristo ao trono, pondo-o à direita nos céus. Versículo de número 20. Nós lemos na palavra do Senhor, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Porque Jesus se sentou vitoriosamente no trono com Deus, com seu Pai? Porque ele venceu.
A promessa é para os vencedores, a promessa é para que chegue até o final. Não basta começar a carreira. Persevera. Quantas vezes nós temos falado aqui que a vida cristã não é uma carreira de velocidade, é uma carreira de perseverança. Não perda a fé. Paulo, ele disse, eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Assim que de nada serve nós estarmos temporalmente sem entender as revelações eternas, as recompensas eternas que Deus tem para nós, e por causa de coisas poucas, migalhas nessa vida, de prazeres temporários ou momentâneos, perder as recompensas eternas que Deus tem para nós. Assim que, querido irmão, querida igreja, persevere, porque Jesus venceu e se sentou à direita do trono de Deus. E esse é o desejo dele, que eu e você possamos também ser parte do reino dele, possamos estar nas bodas do Cordeiro, possamos gozar das recompensas eternas que Deus tem para nós, porque esse é o desejo do Senhor. Ele falou para os discípulos que onde ele está, ele queria que os discípulos também estivessem com ele, para que vissem a glória que ele tem junto ao Pai. Aqui nos diz a palavra, aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmo 110, Atos 1 e 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica um completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses capítulo número 2, versículo 9 a 11, nós vamos ler essa referência porque é muito importante. Eu gosto desse texto bíblico que nos fala da vitória de Cristo sobre o pecado, da vitória de Cristo, do triunfo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, que nos diz a palavra do Senhor. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que bênção! Nós temos aqui Jesus sendo exaltado à direita de Deus, Jesus sendo exaltado à destra do Pai. E esse é o desejo dele, colocar a sua igreja ao seu lado também, para reinar juntamente com ele. Mas ele pagou o preço e ele foi fiel. Aqui nos diz o comentarista, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica um completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Eu e você estamos assegurados para este triunfo, vencer o mal. Jesus mesmo falou, é que os dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então é necessário nós entendermos este princípio de poder que a igreja hoje tem e muitas vezes não sabe que tem. Por isso é necessário o crescimento, o estudo minucioso da palavra e o relacionamento de maior comunhão com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57, justamente Paulo trata aí aos coríntios de uma esperança de ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, que aqueles que creem nele também ressuscitarão. Para concluirmos, o terceiro subtópico deste ponto número 3, desse tópico número 3, disse Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje mesmo estávamos comentando
quando nessa circunstância da pandemia, alguém diz que Satanás se senta para falar com Jesus e diz: olha, eu fechei as tuas igrejas. E Jesus disse: não, você não fechou, eu abri uma em cada lar, uma em cada casa. Porque, na verdade, eu e você somos a igreja do Senhor. Mas, além das quatro paredes, nós somos o corpo de Cristo. E onde está um crente, aí está a verdadeira igreja de Jesus. Com certeza, é importante que nós estejamos baixo de um trabalho, baixo de uma instituição, como o corpo de Cristo Jesus, mas eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo eleito de Cristo. Não esqueça, você tem e você é participante de recompensas eternas. Queridos e amados irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Vou deixar vocês com um último hino para concluirmos a nossa escola dominical desta manhã. Que o Senhor possa fortalecer as vossas vidas, né? Alimentando a vossa vida espiritual, conforme o Senhor disse na sua palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Hino de número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá